E eu fiquei assim muito surpreso com essa história toda. Bom, quem me chamou para ocupar o cargo de rabino-chefe da cidade de Catânia, acho que até hoje eu sou oficialmente o rabino-chefe da cidade de Catânia, foi um grupo de judeus descendentes dos judeus anussim, dos judeus forçados pela Inquisição. Que a gente também chama de cristãos novos. Né? Cristãos novos. E que são descendentes dos judeus que foram convertidos à força e que ficaram na Sicília 531 anos atrás. A minha família saiu da Sicília naquele período. E foram para outros lugares na região, foram para a Grécia. Já estavam tendo o nome Bentura, ou Bentorá, ou Ventura, ou ainda não? Eu realmente não sei, mas o que eu sei é que a gente tem lápides com o sobrenome Ventura do século, se eu não me engano, XVI. Tá. Ok? Então é mais ou menos esse período. Que é o descobrimento do Brasil. Exatamente, isso é muito importante. Então eles vão para a Grécia, para uma ilha chamada Corfu, que uma grande parte deles eram judeus, e da Grécia para o Egito. E o meu pai, do Egito, ele vem para o Brasil. Onde que isso vai bater com a história do Brasil? Os judeus são expulsos ou convertidos na Sicília por causa de um decreto feito pelos reis da Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Eles fazem um decreto dizendo que quem é judeu não vai mais poder viver na Espanha a não ser que se torne católico. Ou, tchau. Uma grande parte daqueles judeus foram para Portugal, porque é vizinho. Muito bem. Quando eles chegam em Portugal... Era Dom João... Era Dom João. Isso. Quando eles chegam em Portugal, Dom João fala, eu tenho uma oportunidade agora de ganhar dinheiro com os judeus. Né? E aí ele começa a cobrar muito dinheiro daqueles judeus para poderem ficar em Portugal. E Portugal já tinha uma comunidade antiquíssima judaica ali. Eu não lembro os números exatos, mas nessa época parece que um percentual de 2 dígitos de Lisboa eram judeus. Sim, de Quando acordo eu digo 2 dígitos, estou falando alguma coisa em torno de 30%, 40%, alguma coisa assim. Exato. Tem um historiador que ele se chama Isaac Isaacson, que ele escreveu a respeito. Ele disse que naquele período, com essa vinda de todos os judeus da Espanha para Portugal, se somando à comunidade portuguesa, 1/3 de Portugal era constituída de judeus. Isso está tudo documentado, gente, num lugar em Portugal chamado a Torre do Tombo. Esse tombo não é porque ninguém tomou um tombo, não, porque tombo é que estava tombado os documentos. Então, muitos ali eram judeus que você nem imagina. Pedro Álvares Cabral. Eu vi um vídeo seu esses dias. Exatamente, judeu. Aí não necessariamente de Portugal, mas o Maurício de Nassau, que tem a ver com a história do Brasil, é Holanda, mas era judeu também. Então, nós temos muitos judeus que ficaram ali em Portugal. Fernando de Noronha era judeu e eu vai contar fofoca para você. Olha, eu conto fofoca. Agora ele fez o sotaque ainda de português, não é? Daquele judeu que fala português, mas assim... Esse é da minha família materna, dos judeus da Polônia. E eu vai contar para você um fofoca. O Fernando de Noronha, que dá o nome para a ilha... Você sabe que minha lua de mel foi lá, né? Fernando de Noronha. Exatamente. Muito bom, um lugar inspirado. Ele era judeu e ele era genro do Cabral. Alguém já me falou isso, ou o Cabral, eles tinham um parentesco ali. Eu vou pedir desculpa a vocês, a gente está gravando aqui, mas alguém está justamente nesse momento fazendo... Uma escavação arqueológica. Uma escavação aqui, eu acho que vai vazar. Você consegue talvez conversar lá, David? Vamos ver se ele aceitar e parar bem, senão a gente não sabia, né? Agora... O que vai acontecer naquele período? Você vai ter um rei chamado Dom Manuel Venturoso. Olha que ironia, o meu nome hebraico é Immanuel Ventura. Eu sou um xará daquele homem lá. Mas você sabe que tem documentos antigos, por isso que me chamou a atenção, onde ele é chamado Manuel Ventura. Ventura? Escrito Ventura. Então ele é meu xará completo. Em documentos antigos. Manuel Ventura, e Venturoso era um apelido, mas com o nome de Ventura. Por isso que me chama a atenção essa forma de escrever. Meu aba, meu pai. Bem, então o que acontece? Aquele Dom Manuel Venturoso, ele tem a ideia, ele é o sucessor do Dom João,
E ele tem a ideia de se apaixonar pela princesa da Espanha. Não porque ele estava apaixonado pela princesa, mas porque ele achou que o irmão daquela princesa era bastante frouxo, que era um cara doente, que ele ia morrer, e aquela princesa ia se tornar rainha da Espanha. E ora, pois, seria uma coisa maravilhosa, porque ele herdaria os dois reinos e ele unificaria a Espanha e Portugal. E aí o que ele faz? Ele vai pedir a mão da princesa em casamento. E aí Isabel de Castela e Fernando de Aragão dizem, por supuesto, não há problema, pero com uma condição. Você vai casar com a nossa filha desde que você expulse os judeus ou converta eles ao catolicismo. Isso aqui é a história de uma grande parte das pessoas que está assistindo, inclusive parte da história ancestral do nosso querido Rodrigo Silva. Vem justamente disso aí. Muitas famílias de judeus já estavam vindo com essa tradição de mudar nomes, porque era uma maneira até de se proteger. Não só em Portugal, na Europa como um todo, muitos judeus mudavam o nome judaico da família para se proteger. E uma coisa que me chama bastante atenção é a engenhosidade, no sentido positivo da palavra, que o judeu fazia para sobreviver a esse ambiente inquisitório, a gente vai falar daqui a pouquinho de antissemitismo, tá? Mas eles tinham que fazer verdadeiras ginásticas para sobreviver sem perder a identidade. Então, um exemplo. Muitos judeus guardavam o Shabat escondido no Brasil. Muitos. Mas as crianças eram inocentes. E uma das maneiras de marcar o início do Shabat é pelo aparecimento das estrelas. Desculpa. O fim do Shabat. O início é pelo pôr do sol. Pelo pôr do sol e o fim das estrelas. Isso. E as crianças, Shabat apontava. Para saber que acabou o Shabat. Tem 3 estrelas, uma perto da outra, acabou o Shabat. A vizinha vai saber. Aí então, pai, olha, não pode apontar para a estrela. Não, mãe, por quê? Eu só quero mostrar o Shabat. Não, é porque senão vai nascer verruga na ponta do dedo. Isso. Então você vê de onde vem algumas tradições. E várias expressões que usamos em português, por exemplo. Tem gente assistindo aí que é do Rio Grande do Sul, quando o pessoal fala assim, mais que judiação, mais que judiaria era o nome do bairro dos judeus. Mas judiaria não era simplesmente o nome do bairro dos judeus, como você tem hoje, sei lá, Chinatown nos Estados Unidos, que é uma pequena China. Judiar passou a ter a forma antissemita de fazer o que não presta. Ah, que papel de judeu, você está judiando de mim, você está judiando. Então hoje num mundo de tão politicamente correto, a gente deveria repensar então esses termos aí, judiar, que vem desse sentido. Então quando ele está contando aqui essa questão da família dele, vocês veem que é uma família de ping-pong. Sai lá da região da Judá, passa pela Pérsia, passa pela Sicília, pinga pela Itália, vai parar em Portugal, de Portugal para o Brasil e tudo mais. Os judeus ficaram pingando mesmo, tanto é que criou-se na Idade Média, novamente, não como elogio, mas como pejorativo, o mito do judeu errante. Repito, era falado de maneira, o judeu é errante, que é isso com todos os povos. Realmente, eles não tinham o país deles, não tinham o Estado de Israel, eles ficavam vivendo em todos os países, eles tinham que criar mecanismos para sobreviver naquele país e manter a sua identidade. Isso me chama bastante atenção porque, por exemplo, apenas fazer uma comparação, tantos brasileiros que vão morar nos Estados Unidos e reclamam, pois eu sou brasileiro, mas meu filho já é americano, porque ele só fala inglês, não quer saber de nada da gente e tudo mais, e vai... O judeu ainda mantinha as raízes judaicas, e eles ficavam pingando de lugar em lugar e vinham para cá, muitas vezes porque a perseguição iria empurrando-os. E um dos mecanismos da engenhosidade que o judeu fez para sobreviver é ocultar o sobrenome ancestral. Vou dar um exemplo para vocês, para mim esse é um dos mais clássicos. A palavra terra, em hebraico, Aretz. Eretz, ou Aretz, quando você coloca o artigo, vira Aretz, né? Eretz, mas aí Haaretz. Haaretz é a terra de Israel. É interessante, você fala Haaretz é a terra de Israel. É Israel. É Israel. É igual o Rodrigo Silva, é o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva. Haaretz é a terra de Israel. Você nem precisa falar Haaretz Israel, você fala Haaretz, você sabe que é Israel. Tav é a última letra do alfabeto. Equivale ao nosso Z. Isso. Aí, de onde que você é? Para não mentir, eu falo assim, eu sou de Tav Haaretz. Eu sou da terra distante. Tav Haaretz. Ele é da terra de Tav Haaretz. Tavaretz virou
E Tav também tem o sentido de Tavares. Tov, boa, De boa, terra boa. Terra boa. É. Virou Tavares.